A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui para começar a nossa Quinta Viva. Amém? Tempo de provisão, tempo de ensino, tempo de aprendizado, tempo de crescimento. Abra seu coração, porque nós estamos avançando em direção a coisas profundas em Deus. Está sendo projetado aí a conta da igreja para você fazer os seus depósitos. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas ofertas, nas primícias, na campanha do nosso terreno, tá ok? Que você que pegou o carnezinho, que pegou o envelope, seja fiel, Deus vai trazer provisão. Temos orado para que não falte na sua vida e na casa de Deus sempre possa ter recursos para que possamos edificar o que está no coração de Deus, amém? Seja fiel ao Senhor, algo maravilhoso, estamos aprendendo, amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração. Eu queria que, se você puder fechar os seus olhos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, te damos graça a Deus esta noite, aqui para buscar a Tua face, buscar a Tua presença, falar contigo nesta Quinta Viva. Ó Deus, que seja uma palavra viva a cada coração que está aqui. Ó Deus, para receber o que vem do Senhor, porque é forte, é poderoso, é maravilhoso e nós precisamos ser visitados, tocados e transformados por Ti. Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Amado, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos do livro de Jó para aprendermos algumas lições. É o que nós vamos ver aqui. Algumas lições no livro de Jó. Algumas lições que são necessárias para o nosso aprendizado. Algumas lições que nos ensinam. Algumas lições que mexem com áreas que nós achamos que já estão superadas, que nós já está resolvidas, mas nós vamos aprender. Um homem simples, né? A Bíblia fala de um homem que foi provado e testado, foi um tempo de grande dificuldade, mas algo muito forte, ele venceu. Amém? Eu acho que eu posso entender que Jó foi um homem único na sua época. Nos nossos dias atuais, quem seria Jó? Amado, eu sei que se alguém quisesse ser Jó, seria um tempo de grande adversidade. Tem algumas pessoas que eu vejo que ele nasceu especificamente com um propósito. Jó, eu vejo que ele tinha esse propósito. Deus tinha esse propósito na vida dele para mostrar quem era Deus, para quebrar com falso entendimento de causa, efeito, de pecados, por causa disso, por causa daquilo outro. Não. Então, ele mostra que o mal aflige todo ser humano, todos estão sujeitos. Não quer dizer que você é cristão, que nada vai acontecer. É só você olhar para Daniel. Daniel, o homem que talvez orava até mais do que eu e você, mais do que todos nós. E 3 vezes ao dia ele orava. E para onde que ele foi? Foi para uma caverna, né, cheia de leões. Mas não aconteceu nada com ele. Ele saiu dali ileso, porque Deus o guardou. São experiências assim fantásticas. Então eu vejo que também Daniel foi um homem único, que Deus usou tremendamente. E nós podemos ser uma pessoa assim igual a eles? Com certeza, se nós pagarmos o preço e não fazer igual, porque fazer igual a gente não consegue, mas fazer algo que destaque, né, na presença do Senhor. E Deus assim vai receber. A primeira lição do livro de Jó está aí, em Jó 3, versículo 25. É a primeira coisa que nós vamos ler aqui. Vamos lá então. Aquilo que temo me sobrevém, e o que me receio me acontece. O que ele está dizendo aqui? O que eu mais temia me aconteceu. Então, o que nós aprendemos? A primeira lição de Jó, com base nesse versículo de Jó 3, 25. Somos prisioneiros de nossos medos. Somos prisioneiros. Jó era prisioneiro do seu medo. O que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, Jó tinha medo de, talvez aqui, de ficar pobre, medo de perder a condição farta e favorecível financeira, medo de perder seus filhos, medo de ficar enfermo e talvez uma doença incurável, perder sua família. Jó, ele tinha medo. E esse medo, com certeza, travava a vida de Jó. Nós temos que entender, querido, que o medo, existe um medo, vamos dizer, educativo, né?
que nos ensina algo, esse medo pedagógico, do medo de sentimento, de paralisia. Amém? Então, nós temos que entender isso, ou seja, o medo no sentido de preservação é saudável, mas medo de crescer, medo de avançar, medo de ser curado, medo de ser transformado, medo disso, daquilo outro, aí já se torna prejudicial ao ser humano, ok? Jó, ele tinha medo, e esse medo que ele tinha o aprisionava, não libertava seu ser, não libertava sua alma, e quando aconteceu, ele cita essa palavra: o que eu mais temia me aconteceu. Isso mostra que nós somos prisioneiros dos nossos medos. Qual é o seu medo que tem te aprisionado, que você teme que aconteça? É isso que leva você a se tornar refém e não realizar nada. Por quê? Se eu fizer isso, pode ser que aconteça aquilo, então eu não vou fazer nada. E chega um momento que você abre mão de tudo, abre mão de todos, em prol de algo que você não sabe que se vai acontecer ou não. Porque o medo, não, vamos dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Não é algo que é objetivo, algo que está datado, algo que está determinado de acontecer na vida de alguém. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça nada. Agora, essa dúvida dele acontecer ou não, alguns tiram o pé do acelerador e param de crescer. Amado, não desista, não fique com medo, não recue. E se acontecer, pastor? Aconteceu, Deus vai te dar força para superar. Aqui, olha o exemplo de Jó, ele tinha medo de chegar nessa situação, aconteceu. Qual foi a resposta de Jó? Em momento algum a Bíblia diz que ele murmurou, que ele reclamou, que ele falou mal, que ele desdenhou, que ele menosprezou, que ele deixou de acreditar em Deus, em momento algum. Se acontecer, vamos superar. Amém? Não recue por causa desses medos. Não tenha medo de crescer, medo de avançar, medo de ser feliz, medo de namorar, medo de casar. Ah, será que eu vou dar certo? Amado, se você não decidir tomar e ir em frente e lutar, vai ficar solteirão a vida inteira. Se você não desistir e começar a investir no seu trabalho, na sua função, você vai ficar pequeno. A vida inteira sendo um empregadinho, um qualquer, um número na empresa e não o cabeça, e não o chefe e muito menos o dono. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de sonhar, mesmo que seja um sonho absurdo, mesmo que seja um sonho impossível, nós temos que sonhar. Amado, o que vem a ser os sonhos? Os sonhos é a linguagem de Deus. Deus fala através dos sonhos, Deus fala através de visões, então, seja de algo que nós não conhecemos, que não vimos, e ele fala. Não tenha medo, amado. Esse tempo que estamos vivendo são tempos que não pode ter medo, né? Porque é um tempo que exige uma decisão, que exige uma firmeza, uma certeza, para buscar uma assertividade, para ir em frente. Isso é muito importante para nós. Não tenha medo, porque de tudo que você tiver medo, você se torna prisioneiro dele. O medo é como se fosse um grilhão, né? Uma pedra amarrada a uma corrente que é presa na canela da pessoa e ele não consegue andar por excesso daquele peso. Não se prenda, não se deixe prender, liberte desse medo, confie em Deus, espera no Senhor, deposite a sua confiança, acredite, espere com paciência, como o salmista fala, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Entendeu? Esperar com paciência é uma virtude. Muitos esperam por esperar e quando não acontece, se revoltam, tomam decisões, mudam de situações e escolhem totalmente errado do que havia sonhado, planejado ou ardido no coração. O que você mais teme é o que te prende. O que você mais tem medo é o que te bloqueia o seu avanço e a sua conquista. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de avançar. É Deus na sua vida. Amém? Aquilo que temo me sobreveio.
E o que receio me acontece. Já pensou que situação difícil? O que eu mais temia me aconteceu. Não é de rir não, né? Não é de rir, é de chorar, é de ficar triste, é de tomar uma decisão, é de buscar mudança. Então eu quero dar uma direção para você nessa primeira lição aqui, desse versículo, sobre a vida de Jó. Não tenha medo. Amém? Liberte dos grilhões do medo, liberte das prisões do medo, liberte de tudo aquilo que está gerando terror, medo, angústia, que você não tem como sair. Nós temos que acreditar em Deus e confiar no Senhor. Amém? Essa é a primeira lição, então. Qual que é? Somos prisioneiros de nossos medos. Não seja prisioneiro, mas liberte de todos os medos que você tem. É um momento oportuno que estamos vivendo. Momento de angústia, momento de incerteza, momento de uma pandemia mundial. Não é tempo de ficar com medo. É tempo de confiar em Deus, acreditar, seguir o ciclo da vida, avançando e conquistando, porque Deus tem para fazer na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus! Aleluia! Vamos para a segunda lição aqui, então. Na vida desse grande homem, que nos ensina tanto, né? Eu gosto muito do livro de Jó, ele tem tantos ensinamentos, ele é muito profundo. É um livro que, eu digo para você, é um livro bem filosófico. Não aquela filosofia por filosofar, por falar, não. Para você meditar e colocar em prática na sua vida. É uma filosofia prática, cotidiana, que faz parte do nosso dia a dia, com conselhos profundos, inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, então, é o texto de Jó 7, versículo 6. Olha só que fala coisa muito interessante aqui também. Esse Jó, eu vou te falar, ele é um cara, vamos dizer assim, um que caboclinho esperto, para falar isso para nós. Vamos lá, então. Jó 7, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Ele fala que ele faz uma comparação da lançadeira do tecelão. É aquela que é a parte de ferro que tem um fio, né, de lã, né, onde se faz os tecidos. Então ele passa bem rápido para fazer as ligações, né, e formar o pano. Ou seja, o que é um pano? Um pano é um emaranhado ordenado de vários fios que se juntam e se torna um pano. Não é isso? Então isso quer dizer que é bem rápido para que isso aconteça, para que possa se tornar um tecido. Ok? Então ele fala aqui, olha, o meu dia é mais rápido do que aquilo. Isso, e o que nós aprendemos com isso? O tempo é um bem necessário. Está passando rápido, pastor. Nossa, nós estamos já no mês de maio. E já está chegando o mês que vem. Já estamos no meio do ano de 2021. Está rápido demais. Querido, esse tempo é necessário. É salutar para todos nós. Se o tempo está passando rápido, você tem feito coisas rápidas também. Não é? O tempo não passa por passar, nós vivemos intensamente. Talvez não a percebemos, não nos ligamos e prendemos a um determinado fato em um determinado momento que ficou lá atrás. O tempo passa, é benéfico para nós. Se o tempo está passando, você está ficando mais experiente. Você tem crescido, você tem aprimorado, você tem avançado, tem perdido situações que te travavam, está se libertando de todas elas. Então, amado, o tempo é necessário. Entenda o seguinte, o tempo trabalha ao nosso favor. É tempo, então se hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, sábado e domingo de novo, já virou a semana, para a penúltima semana do mês. Tão rápido, sim. Eu vejo que o tempo realmente está passando rápido. Sabe por quê? O próprio Jesus está abreviando o tempo para que ninguém se sinta ou sofra mais do que o necessário. Porque a volta dele está próximo e ele fala, se ele não abreviasse o tempo, poucos se salvariam.
Amém? Então o tempo realmente nesses dias tem passado rápido. Se você para o relógio, um segundo parece que era tão lento, mas um segundo agora é rápido. Um minuto parece que demorava tanto, mas um minuto é muito rápido. O tempo realmente ele é necessário que passe, que passe. Se o tempo está passando, você tem vencido, você tem crescido, você está tendo mais em Deus, se tornando mais sábio, mais amável, mais feliz. O tempo tem que passar, né? Porque se o tempo não passar, vamos pensar que alguém morreu e na eternidade não existe hora. Quem morreu, ou seja, não sabe o que é minuto, o que é segundo, é a eternidade. Na eternidade não existe o cronológico, que é o relógio, né? O nosso relógio que nós temos de horas, minutos e segundos. Na eternidade é algo que o fator tempo não existe o fator tempo. E nós viveremos na eternidade, uns viverão eternamente com Cristo e outros eternamente sem Cristo. Lá não vai, gente, tem um ano que eu estou aqui, não tem um ano não, tem alguns minutos que eu estou aqui, lá não existe isso, não existe fator tempo. Querendo ou não, ao mesmo tempo que o tempo é uma coisa boa, ele é uma coisa também que nos trava. Talvez você está olhando aqui, nossa, o pastor está demorando, eu tenho que sair. Está preso ao tempo. Amado, viva como não existisse o tempo. Está aqui, deixa ele passar rápido, como Jó falou aqui. O tempo, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Aqui ele falou uma coisa muito triste, né? Passar rápido e não ter esperança, aí é tristeza. Amado, nós temos esperança, aleluia, nós temos esperança. Quem garante a esperança? A palavra esperança, nós entendemos a esperança de esperançar e não de esperança de esperar. Quem espera parado e não sabe se alcança. Agora, esperançar é esperar na certeza da vitória. Nós esperamos esperançando, na certeza de que Deus vai agir, na certeza de que Deus vai operar. É a maneira que nós entendemos. Isso é algo tremendo. O tempo, então, amado, ele é necessário e está ao nosso favor. Agora, lembra de uma coisa, se o tempo passa mais rápido, isso quer dizer que está mais aproximando da volta de Jesus. Tem um lado positivo, oh glória a Deus, tem um lado maravilhoso, tem que passar rápido sim, tá? Meu cabelo tá ficando branco, ainda bem, tem quantos que não ficaram com o cabelo branco? Já morreu. Se o seu cabelo tá ficando branco, tá dando ruga, né? Algumas ruguinhas, pé de galinha e por aí vai, tô ficando fraco, isso é sinônimo que você tem vivido muito. Amém? São os desgastes natural do corpo humano, relacionado à alimentação, relacionada a horas de descanso, a horas de trabalho, lazer e tudo mais. Isso é algo que acontece naturalmente. É o ciclo da vida. Amém? Se os seus cabelos estão ficando brancos, se alegre, porque você os tem. Aleluia! Porque você tem cabelo branco e consegue enxergar pelos seus olhos naturais os seus cabelos brancos. Viva! O tempo, eu quero dizer para você, ele é necessário. Amém? Aqui nessa terra que nós estamos, tem que existir o fator tempo. Porque senão, quem está condenado no pecado, ele não teria esperança. Já que tem solução? Existe solução para tudo. Como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de abraçar, de afastar, de ajuntar pedra, de espalhar pedra. Há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do sol. Amém? O tempo, então, querido, ele é algo necessário. Entenda o tempo, não fique preso a ele, mas viva como ele não interferisse na sua vida. Deixa as coisas acontecer naturalmente. Porque Deus não chega atrasado e ele também não chega adiantado. Ele vem na hora certa. Na hora certa ele entra na sua vida. Pastor, não aconteceu, porque não é a hora certa de Deus. Não é o tempo kairos. A palavra kairos significa tempo perfeito. É um tempo de eternidade. É a hora certa. Então Deus vem sempre no tempo kairos.
E nós vivemos no tempo Cronos, que é o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo humano. O tempo Kairos é o tempo divino. Amém? Vivemos o Cronos na perspectiva do Kairos de Deus, do tempo perfeito. E esse tempo perfeito vai chegar na sua vida para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero agora falar a terceira lição do livro de Jó. Está em Jó 8, versículo 7. Vamos ver aqui então. O meu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O meu primeiro estado foi pequeno, mas o último será diferente, será grande. O que nós aprendemos aqui? Lembrar dos pequenos começos. Ele ensinou muito claro, fui pequeno, comecei pequeno, mas lá na frente serei grande. É o que Deus tem para nós. Só que tem um detalhe, muitos que não tinham nada têm alguma coisa, quando eles passam a ter essa coisa tão grande, ele esquece de onde ele saiu. Ele esquece quem abriu a porta, ele esquece quem o abençoou, ele esquece o início de como foi, de dificuldade, de alegria, de tristeza, de vitória. Não esqueça da onde você começou. Não esqueça o pequeno começo. Quem esquece se torna ingrato, não sabe lidar com o grande. Sabe por quê? Vamos pensar que você tem tudo. E se você sempre lembrar que um dia você não teve nada, você valoriza esse tudo que você tem hoje. Você cuida, você não esbanja. Usa tudo no momento certo. Querido, valorize os seus pequenos começos. Valorize a sua célula pequenininha. Valorize o seu ministério quando ninguém acreditava em você. Valorize quando você começou a primeira vez na igreja. Valorize quando a primeira vez que você deu uma palavra de dízimo, ou a palavra dízimo e oferta, ou uma abertura de culto, ou deu um testemunho. Ah, mas foi tão pequeno. Valorize esse tempo. Se você não entender isso, você não consegue valorizar as coisas grandes que Deus tem para nós. E Deus é tão maravilhoso, como ele conhece a ingratidão do ser humano, o que ele faz? Eu não vou dar porque ele vai se perder. Eu não vou dar porque ele não sabe agradecer. Tenha um coração grato. Agradeça. Agradeça ao Senhor por tudo. Pelas provas, pelas lutas. Quando você, digamos, tem um momento difícil, como agradecer a Deus num momento tão difícil, tão adverso, que você vai falar, Senhor, hoje não está bom, mas eu creio que amanhã vai ser bem melhor. É uma maneira de agradecer a Deus. Você não está murmurando no dia mal, você não está reclamando porque está difícil, mas você está entendendo que é um momento que está passando, mas lá na frente, e você está crendo e profetizando que Deus vai mudar a sua história e mudar a sua vida. Lembre onde você começou, lembra onde você iniciou. Isso é muito importante para você valorizar o que você tem. Se você tem hoje um carro zero, lembra quando você andava de coletivo. E eu me lembro, irmãos, quando eu mudei aqui para Uberlândia, nós não tínhamos nem dinheiro para andar de coletivo, a gente andava a pé. Lá do Roosevelt, no centro da cidade, eu ia e voltava a pé. O coletivo era raramente nós tínhamos o dinheiro para fazer alguma coisa no centro da cidade. A maioria era a pé. E eu não me esqueço das vezes que eu andava, era mais ou menos da minha casa, lá eu gastava 1 hora de caminhada. Do Roosevelt, onde que eu morava, até ali a Praça Tubal Vilela. 1 hora de caminhada, debaixo do sol. Ou frio, se estivesse fazendo era frio, se fosse chuva, era o guarda-chuva, mas estava andando. Não podemos esquecer. A primeira motinha, o primeiro carro, a primeira bicicleta, a primeira televisão, não é ficar preso ao passado, é lembrar aonde você começou. Aí você valoriza o melhor que você tem hoje, você cuida melhor. Não é idolatrar, é cuidar. Muitos têm perdido esse parâmetro, né? E quando está lá em cima, começa a rotar, nariz. O que é o nariz empinado? Porque ele esqueceu de onde saiu. Ele esqueceu que comia pão com salame. Agora está comendo caviar, mas esqueceu que comia pão com salame lá atrás. Narizinho levantado. É perigoso perder tudo. Amado, não seja ingrato. Deus fala para Davi algo interessante.
tirei você de trás das malhadas. Ou seja, tirei você do meio dos boi, no meio das ovelhas, no meio do pasto, no meio dos bichos. Não tirei você do palácio. Tirei você de um lugar insignificante. É o que Deus falou para Davi. Eu te lembro da onde que eu te tirei, Davi. Tirei de um lugar que só saía bicho. Mas você era a gente que estava naquele local. Eu tirei você daquele lugar. Lembra de onde Deus te tirou. E agradeça aonde Ele tem te colocado ou te colocará nesse lugar. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Lembrar dos pequenos começos, né? Então aqui ele falou muito forte aqui, nesse versículo, em Jó 8:7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Hoje você está, como diz um chavão, está arranhando latão. Amanhã você vai estar levantando as mãos e agradecendo ao Senhor. Está difícil, mas quem falou que seria fácil? Só não te falou que seria possível. Ninguém falou para você que seria possível. Falou que seria difícil e impossível. Ninguém falou que seria possível de fazer. Porque Deus tem esses projetos na sua vida. Amém? Lembra dos pequenos começos. Onde você começou, onde Deus te tirou, o local que você está hoje. Agradeça a Deus pela cama, pela televisão, pelo carro, pela geladeira, pela família que você tem, pelos filhos, porque tudo isso é bênção de Deus na sua vida. Tudo isso é vitória, tudo isso é milagre. Agradeça a Deus, de onde você saiu. Você tinha tudo para não ser nada e para dar errado. Hoje, olha quem é você, irmão. Nossa, que coisa tremenda Deus fez na sua vida, que mudança. Foi uma, não vou falar em 360 graus, uma mudança 360 graus. É você girar e voltar para o mesmo lugar. Mas foi uma mudança de 180 graus. Você estava num lado, Deus te levou para o outro extremo, na outra direção, para lá. É para lá que eu vou. É para lá que Ele vai te abençoar. Isso é algo maravilhoso. Quarta lição da história, aprendemos com Jó. Jó 9:1, está escrito. Quero ler só a parte final. Pode um homem ser justo para com Deus? Ele faz essa pergunta. Pode ser um homem justo para com Deus? Que lições nós aprendemos aqui? Nem sempre enxergamos os nossos erros. Está aí. Pode um homem ser justo para com Deus? Nem sempre nós enxergamos as nossas falhas. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, tira a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do outro. Alguns querem que você tire o seu cisco, mas eles querem tirar a trave que está no olho dele, né? Temos que aprender, amados, a enxergar os nossos erros. É difícil. E quando alguém aponta o nosso erro, é igual cutucar o leão com a vara curta. Ah, o leão ruge, o leão fica brabo, uau, não é não? Porque não aceita escutar a verdade, porque a verdade dói. Ele está acostumado a viver na mentira e não abre mão da posição falsa que ele alcançou. Amado, abra mão, deixa isso para lá. Viva na realidade, enxergue os seus erros, as áreas que você precisa mudar. Com certeza, muitos falaram, talvez a sua liderança falou em amor, talvez o outro falou com rancor, aí que você não aceita. É interessante, né? Falar dos nossos erros com ira, nós não aceitamos. E falar dos nossos erros em amor, poucos aceitam também. Dá na mesma. Por quê? Natureza humana. Quando Caim mata Abel, Deus fala, cadê seu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Porventura sou eu guardador do meu irmão? E quando Adão erra, qual foi a resposta de Deus? Deus chega para Adão, Adão, né? Onde está você? E ele responde, estou aqui escondido. Aí Deus fala para ele,
quem falou para você que você estava nu? Estou aqui escondido e nu, né? Porque eu estou nu. Deus fala, quem falou para você que você estava nu? Aí nessa hora, Adão encheu o peito de ar e de orgulho e de certeza que ele não estava errado. A mulher que o Senhor me deste, ela me fez errar. Bonito, Adão. Não é assim que age. Nós não sabemos reconhecer os nossos erros. Deus usa gente, homens, mulheres, liderança, muitas pessoas, para mostrar os nossos erros no sentido de nos ajudar. Mas nós resistimos. Isso é dura cerviz, um povo de dureza, um povo de coração duro que não consegue enxergar o erro, que não sabe pedir perdão, que não sabe liberar perdão, que não sabe abraçar, não sabe ter relacionamento, quer viver isolado. Enxerga, irmãos, vamos aprender com os nossos erros. Aqui ele está falando aqui, né? Está nos ensinando o homem, o que o homem pode fazer para ser justo. Isso te faz justo quando você mente? Isso te faz justo quando você vive uma vida enganosa? Não, irmão. O que eu preciso fazer para ser justo? Por mais que eu possa fazer, eu nunca serei justo. Por quê? A Bíblia diz, sou eu que vos justifica. Eu sou justo porque Ele me justificou. E por causa que Ele me justificou, eu estou andando na justiça dEle. Amém? Entendeu? Se você acha que você é justo porque Jesus te justificou e você está andando na justiça dele, porque a minha justiça é a sua, Isaías fala, é como trapos de imundície. Isaías faz uma comparação daquele pano cheio de sangue, um pano cheio de sangue, trapo de coisas imundas, né? Então, queridos, os nossos erros, nós precisamos enxergar. Nós precisamos entender as nossas falhas. Por quê? Para a mudança, para crescimento. As falhas, quem vive na mentira, tudo para ele é mentira. O certo para ele se torna errado. Há uma inversão de valores, há uma inversão de mente, há uma inversão de postura. Fica totalmente desfigurado. Não faça isso, amado. Reconheça os seus erros. Nossa, errei. Então, lembrar do filho pródigo que ele fala, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado como teu filho. Trata-me como um dos seus jornalheiros. Aquele menino ensaiou isso por muito tempo. E quando ele chega perto do seu pai, ele fala, olha, pequei contra o céu, contra Deus, contra a palavra e contra a sua autoridade. Eu errei. É reconhecer o erro. Quem confessa o erro e abandona, alcançou misericórdia. Mas aquele que permanece no erro e no pecado, o mal está preso a ele. Amém? Triste dizer isso, né? E muito mais dizer um amém nessa hora, tá? Querido, olha para você, faça uma autoanálise, quais são as áreas que você precisa mudar. Aí você pensa assim, pastor, não é muito, realmente é muito. Você não vai conseguir mudar agora. O que você vai ter que fazer? Liste na sua vida os seus erros e vê os erros que mais estão pegando e os erros que é mais leve. Aí você vai começar a trabalhar no mais grave, nos erros mais graves da sua vida para os erros menos graves. Tranquilo, sem pressão e devagarzinho. Cresça. Então, lembrado do tópico 2 que eu falei, o tempo é necessário, tá vendo? Agora você entende por causa disso. O tempo é necessário até para você corrigir a sua vida, corrigir os seus erros. Vamos consertar, irmãos. Vamos mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar e abandonar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu quero ser perdoado. Confessa, abandona e deixa. Aí sim, você será perdoado. Amém? E o último, está no versículo 14, última lição do livro de Jó. Jó 14, a partir do versículo 7. Essa aqui é muito forte. Olha o que fala aqui, ó. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore, pois
mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos ou frutos, em alguma versão, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Eu quero falar aqui, última lição. Não perca a esperança. Pastor, eu estou morrendo, estou secando igual árvore, perdendo as folhas, na minha raiz não tem água. O que o texto falou aqui? Ao cheiro das águas vai brotar. Amém? Essas águas é um dos símbolos do Espírito Santo. Só de você sentir a presença do Espírito Santo, isso quer dizer que a sua vida começa a mudar. Ao cheiro. Olha, aqui falou, ao cheiro das águas. Sabe aquele momento que você está, né, aquele tempo está aquele calor, né? Aí vem aquela chuvinha, começa a chover, cai aquelas gotas d'água e você começa a sentir o cheiro de terra molhada. É gostoso, não? Aquele cheirinho. Nossa, terra molhada, é um cheirinho gostoso, né? Sobe aquele vaporzinho da água gelada com a terra quente, bate na outra. Não estou dando aula de física e nem de química, né? Aquele aroma fresquinho, né? Falou que só com o cheiro essa árvore brota. Você imaginou quando derramar água nela? Quando chegar água, literalmente? Quem segura essa água? Isso é a grande lição. Não perca a esperança. Amado, espere, confie, aguarde. A água está vindo. Se você está sentindo o cheiro, você vai crescer. Se você está molhado, você vai crescer muito mais. Amém? Temos que confiar. Ah, mas eu estou cansado, eu estou isso, aquilo, outro, estou pensando em desistir, estou pensando em parar. Não desista, não pare, não deixe de crer. Amém? Os sonhos que Deus tem para a sua vida nunca morrem. Amém? Por quê? É sonhos de Deus. O homem pode morrer, mas o sonho de Deus não morre. Se Deus, quando diz Deus sonhou com você, Ele deu aquele sonho. E se você vai cumprir ou não, não vai alterar o sonho de Deus na sua vida. Entendeu? Deus, quando em João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é um sonho de Deus para toda a humanidade, mas muitos não querem. Deus vai deixar de sonhar? Não vai. Ele sempre vai sonhar, querendo ou não, Ele sempre vai sonhar com salvação e mudança de vida. Podemos ter esperança sim, porque Deus está à frente, porque Deus tem propósito, porque Deus é Deus em nossas vidas. Amém? Não perca a esperança. Se você perder ela, você perdeu tudo. Quem não espera mais, perdeu a força, perdeu a alegria, perdeu tudo, desistiu da vida. Uma árvore seca, se ela não lutar, aí sim ela morre. A árvore seca pode dar fruto, é só chover. Pastor, eu estou muito seco esse tempo, eu estou, não estou com vontade de fazer isso, eu abro a Bíblia, eu só não consigo mais ler, perdi aquela vontade de orar. Irmãos, tem um provérbio interessante que fala comer e coçar, é isso, né? É só começar, não? Ou seja, eu não estou sentindo nada aqui. Se começar a coçar, é gostoso, aquela coceirinha aqui, olha só, você não tem vontade de parar não, né? É só começar, começou, você não para. Comece a orar, comece a ler Bíblia, comece a jejuar, comece a crer. É só começar, querido, automaticamente vai suscitar dentro de você aquilo que Deus já fez. Amém? Vai levantar aqueles bons tempos que você tinha. Nós temos que voltam esses tempos, só não volta porque a gente não quer. Agora, se você querer que volte aqueles tempos que você era mais fervoroso, que você orava mais, que você tinha mais fé, que Deus te usava mais, é só você, querido, tomar uma decisão. Há esperança, porque o nosso Deus é esperança. O hino de Israel, nós temos nosso hino nacional. O hino nacional de Israel significa esperança, né? Ele começa a cantar esperança, a nossa esperança já passa mais de 2000 anos, ela não passou. É o que canta no hino de Israel, né? Enquanto houver dentro do coração de uma alma judia a palpitar e em direção do Oriente os nossos olhos se dirigirem, ainda não passou nossa esperança, que tem
quase 2000 anos. Isso é o hino de Israel, traduzindo para o português. Esperança. O judeu tem esperança. Nós precisamos ter. Quem espera, do verbo esperançar, quer esperar confiando, quer esperar em prontidão, quer esperar fazendo, lutando e crendo. Deus vai dar. Amém ou não amém? Quero então encerrar falando sobre essas 5 lições. Tem muito mais, o livro de Jó é riquíssimo. Tem mais de 5 lições, de 7, de 30 lições. Cada capítulo do livro de Jó tem 42 capítulos, não é isso? E cada capítulo são várias lições. Você pode tirar uma lição só por capítulo. Seriam 42 lições. Mas nós vamos... Ó, o telefone está tocando aqui, que estamos gravando. Espera só ele acabar de tocar aqui, para nós continuar. São as situações, né, os improvisos que ocorrem. Opa! Opa, parou. Aí você vê o tanto que o esforço que nós temos para gravar. A gente faz de tudo para gravar, para que essa palavra chegue ao seu coração, né? De ruídos, de fazer de tudo, porque nós amamos a obra. Amém? Ele falou para eu tocar, então vamos encerrar. Quero falar então das 5 lições. Somos prisioneiros de nossos medos. O tempo é um bem necessário. Segundo. Terceiro, lembra dos pequenos começos. Quarto, nem sempre enxergamos os nossos erros. E quinto, não perca a esperança. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por essa palavra, Deus, que vai de encontro a cada coração. Abre a mente, abre os corações para entender. Espírito Santo, derrama sobre nós. Nos dê semana de paz e de vitória em todas as áreas. Nos livra de todo mal, de toda enfermidade, de todo vírus, de todo vírus mortal, de todo Covid. Guarda as nossas vidas. Nos dê paz e alegria. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.